só que tá errado, tá bom? Eu vou falar aqui quais são os efeitos adversos dos mineralocorticoides. Oi. O- Bom, na parte do assunto de mineralocorticoides, eu acabei cometendo um erro por um erro do slide, tá? Que tem lá efeitos adversos, síndrome de Cushing e enfermidade de Addison, que não são dos mineralocorticoides, são dos glucocorticoides. Eu só fiz copiar errado, tá bom? Porque eu vou falar para vocês os efeitos adversos dos mineralocorticoides que eu estava pesquisando aqui, e aí vocês vão anotar. Que é algo bem simples, porque está voltado para retenção de sódio e água, tá? Então aí a gente já sabe o que é que vai dar. Edema, hipertensão, pode dar uma hipocalemia, e por aí vai. Eu vou explicar essa parte aí. Então vocês desconsiderem, lá em mineralocorticoides, depois de aplicações terapêuticas, vai ter efeitos adversos. Tem síndrome de Cushing, enfermidade de Addison, e não é, desconsidera. Eu anotei errado porque o final do slide tem isso aí, ou seja, o slide está meio bagunçadinho, tá? Aí você desconsidera. Leandro, Oi, aceita a Vanessa, que ela disse que pediu já agora. aceitei. Depois você só fala para mim, Leandro, em que parte do caderno que você vai estar para me acompanhar aqui, que eu consegui já me perder já. Ah, já achei. Mineralocorticoide. Você vai para qual agora? Pode voltar, que agora a gente vai terminar gluco, as ações fisiológicas e farmacológicas. Onde você falou na questão que está nos efeitos adversos, é? É. Mas aí na hora a gente chega lá. Pronto, é verdade. Tá todo mundo acompanhando? Tá todo mundo acompanhando aí? Paramos no ações fisiológica e farmacológica, não foi? Isso. Porque coxa a gente vai ver as ações fisiológicas, farmacológicas e a gente vai ver também, né, características. E Addison também, né? Características físicas já. Vamos lá, tá? Prestem atenção, acompanha aí pelo caderno, porque isso é tema de exame, as ações fisiológicas e farmacológicas, né? O que é a enfermidade de Addison? É a ausência de hormonas corticais, né? A ausência de cortisol. O que é que vai causar, né, a enfermidade de Addison? Ai, meu Deus, travou aqui. Peraí, gente. Depressão do glucógeno hepático e muscular, né? Diminuição. E aí, isso vai diminuir a glicemia, porque o glucógeno, tanto hepático quanto muscular, é reserva de glucosa, tá? Ou seja, enfermidade de Addison que é a ausência de hormonas corticais, né? O que é que eu vou ter nessa enfermidade? Depressão, né? Que é diminuição do glucógeno hepático e muscular. Vai diminuir a minha glicemia, porque glucógeno é reserva, né? De glucosa. É a nossa forma de reserva. Reduz a quantidade de nitrógeno não proteico na urina, tá? Aumenta a eliminação de sódio na urina. Se alimenta a eliminação de sódio na urina, vai diminuir o volume plasmático, né? Ou seja, se eu tô, o que é que diminui o volume plasmático? Está aumentando a eliminação de sódio na urina, diminui o volume plasmático e não vou ter elevação de pressão, porque um dos mecanismos de elevar a pressão arterial é pelo aumento de volume, pelo sódio, que aumenta o volume. Então, aumenta a eliminação de sódio na urina
diminui o volume plasmático, tá? Afeta também a questão da contratilidade cardíaca e o gasto cardíaco, pela questão de volume. Diminuição da pressão arterial, né? Por quê? Porque ela diminuição da concentração de sódio, já que eu estou perdendo sódio nessa urina. E no plasma vai aumentar o potássio e vai perder a capacidade de concentrar ou diluir a urina, né? Essas são as ações fisiológicas e farmacológicas que acontecem na enfermidade de Addison, que é a ausência de hormonas corticais, tá? Aí eu vou repetir de novo. Diminuição, né, depressão do glucógeno hepático e muscular, vai diminuir a glicemia. Reduz a quantidade de nitrógeno não proteico na urina. Aumenta a eliminação de sódio na urina. Se eu estou aumentando a eliminação de sódio na urina, eu estou diminuindo o volume plasmático. Com isso, afeta a contratilidade cardíaca e gasto cardíaco. Também vai ter a diminuição da pressão arterial, porque diminui a concentração de sódio, porque a gente sabe que sódio aumenta volume, mexe na pressão, mexe no gasto, na contratilidade. No plasma, aumenta potássio. Aí vai perder a capacidade de concentrar ou diluir a urina. Tá? Foi isso que ela falou que cobraria em prova, né? Já vamos falar sobre a síndrome de Cushing agora, que é o quê? A administração de doses excessivas desse glucocorticoide, desse cortisol. Ou seja, a síndrome de Cushing é o excesso. O que é que eu vou ter? Expansão do volume plasmático. Eu vou aumentar esse volume plasmático por efeito mineral corticoide, porque o cortisol ele também tem afinidade lá pelo receptor mineral corticoide e pode ter essa ação. Retenção de sódio e água e perda de potássio por efeito mineral corticoide também. Aumento da pressão arterial, né? Enquanto na enfermidade de Addison eu vou ter eliminação de sódio e vou ter diminuição da pressão, e Cushing eu vou ter aumento de pressão arterial. E esses foram os pontos que ela, né, falou que cairiam em prova. Ações fisiológicas e farmacológicas na questão mineral corticoide, né? Se retém água e sódio, aumenta o volume sanguíneo e aumenta a pressão arterial. Essa é a principal ação fisiológica e farmacológica, nesse caso, mineralocorticoide. Voltando para os glucocorticoides, é porque esse slide está meio estranho mesmo. Parece que faz você dar volta em um assunto, no outro, mas vamos lá. É tema de exame, isso também que eu vou falar sobre os glucocorticoides. Os glucocorticoides, ele tem efeito permissivo nos receptores de catecolaminas, tá? Como a adrenalina e noradrenalina. Então, né, as minhas catecolaminas com adrenalina e noradrenalina, elas elevam, né? Elas atuam em vasoconstrição. São substâncias vasopressoras. Então, eu vou ter vasoconstrição mediante o efeito de glucocorticoide nos vasos sanguíneos. Vai aumentar a quantidade de receptor e, com isso, vai elevar a minha pressão arterial. Isso são as ações cardiovasculares, né? Que ela vai perguntar em prova, ela pode perguntar em prova quais são as ações cardiovasculares dos glucocorticoides. Eles têm efeito permissivo nos receptores de catecolaminas. Quais são as nossas catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina. Deixa eu só beber uma aguinha aqui para hidratar minha garganta. Com isso, eu vou ter o quê? Vasoconstrição mediante o efeito de glucocorticoide nos vasos sanguíneos. Ele aumenta a quantidade de receptores dessas catecolaminas. Com isso, eu vou ter elevação da minha pressão arterial.
né? Por essa vasoconstrição. Conseguiram entender? Querem que eu repita? Vou repetir mais uma vez. Isso é tema de exame. Os Por glucocorticoides. favor, eu ia pedir para repetir mesmo. Não precisa ter vergonha, não. Pode coisa que eu repito. Os glucocorticoides, né? Qual vai ser as ações cardiovasculares? Porque a gente falou de várias ações ontem, né? Na lipólise, catabolismo de proteína, de osteoporose. E ficou faltando ações cardiovasculares. Quais são as ações cardiovasculares? Os glucocorticoides, eles têm efeito permissivo para agir nos receptores das catecolaminas. Quais são as nossas catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina, que são substâncias vasopressoras. O que é vasopressor? Que faz vasoconstrição. A vasoconstrição é um mecanismo que eleva a nossa pressão arterial. Então, se o glucocorticoide tem efeito permissivo nos receptores de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, eu vou ter o quê? Vasoconstrição mediante o efeito glucocorticoide nos vasos sanguíneos. Aumento da quantidade de receptores, que vai elevar a minha pressão arterial. Ok? Então, ações cardiovasculares é a elevação da pressão arterial por esses motivos. Tá bom? Vamos lá, fazer uma comparação, tá? O excesso de glucocorticoide vai causar síndrome de Cushing. O que eu vou ter na síndrome de Cushing? Fazendo uma comparação rápida. Vou ter hiperglicemia, eu vou ter hipernatremia e vou ter hipopotassemia, né? Eu vou ter hiperglicemia, hipernatremia, que é elevação de sódio, e vou ter hipopotassemia, que é diminuição de potássio. Já o déficit vai ser a enfermidade de Addison. Eu vou ter hipoglucemia, que eu já tinha explicado, né? Porque diminui o glucógeno hepático, diminui a glicemia, eu vou ter hipoglucemia. Eu vou ter hiponatremia, pela eliminação, né, alta de sódio. E eu vou ter hiperpotassemia, pelo aumento de potássio no plasma. Ok? Posso seguir? Ou vocês estão com alguma dúvida nessa parte das ações fisiológicas e farmacológicas? Falem agora ou calem-se para sempre. Ô, Leandro, repete esse negócio de hipo 1 e hiper outro aí, só para me anotar, porque eu sempre me perco nisso. Hiperpotassemia. Excesso de glucocorticoide, que é a síndrome de Cushing, certo? A síndrome de Cushing é o excesso de glucocorticoide. Isso. E o glucocorticoide é o nosso cortisol exógeno, né? Só para a gente simplificar. Mas bote aí, excesso de glucocorticoide, né? Síndrome de Cushing. O que eu vou ter também? Né? Uma comparação. Eu vou ter uma hiperglucemia, uma hiperglicemia. Eu vou ter uma hipernatremia, elevação, né, de sódio. Hipernatremia. Sim. Elevação. E hipopotassemia, porque você perde potássio. Quando você retém muito sódio, você perde potássio, pelos efeitos que a gente já estudou, tá? Bom, se eu lembrar que na síndrome de Cushing tudo sobe, então. Menos o potássio. Menos o potássio. Ah, verdade. O potássio é hipo e os outros são hiper. Isso. Já no déficit, que é a enfermidade de Addison, eu vou ter o quê? Hipoglucemia, eu já expliquei, né, que é pela diminuição do glucógeno hepático e muscular. A hiponatremia, que é a diminuição de sódio, porque eu tenho muito sódio eliminando na urina.
E a hiperpotassemia, que por efeito fisiológico, quando eu tenho muita absorção de sódio, né, eu vou ter eliminação de potássio. Isso é um dos efeitos também mineral corticoide, um dos efeitos também da aldosterona, não só do glucocorticoide. Então, a síndrome de Cushing é o excesso de glucocorticoide e a síndrome de Addison é a falta do glucocorticoide. É o déficit, É isso. o déficit. Isso. Se eu tenho a ausência de hormonas corticais, cortisol, eu vou ter enfermidade de Addison. Se eu administro dose excessiva, eu vou ter síndrome de Cushing. De Cushing. Né? Tanto exógeno quanto endógeno. Tanto o cortisol exógeno, por meio do glucocorticoide, que é a medicação, quanto o cortisol endógeno, né? Que é produzido pela nossa zona fasciculada da glândula adrenal. Tá? Tá. Posso seguir então, né? Sim. Uma coisa que a gente sempre tem que estar lembrando, né? Porque muita coisa ela quer que fale com as palavras dela, quem é aluno dela sabe. Que ela deixa bem claro, indicações terapêuticas, anti-inflamatório, reemplazo hormonal e imunossupressor. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar sobre ações anti-inflamatórias e imunodepressoras agora, né? Por quê? O glucocorticoide, ele diminui quase todas as linhas celulares. Só que os meus neutrófilos, eles vão aumentar, porém eles não vão chegar ao sítio inflamatório devido à falta de quimiotaxis, que é feita pelo leucotrieno B4. Vou explicar isso aqui certinho, porque gera dúvida, tá? Qual é o mecanismo de ação do meu glucocorticoide? Não é inibir fosfolipase A2? Se eu faço inibição de fosfolipase A2, eu não vou entrar em cascata inflamatória. Qual é uma das vias que eu tenho na minha cascata inflamatória? É a via da lipoxigenasa. O que é que a minha lipoxigenasa gera? Leucotrienos, principalmente o leucotrieno B4, que é o principal quimiotático. O que é que esse leucotrieno B4 faz? Transporte de células. Quem é a minha célula que chega primeiro na inflamação aguda? Neutrófilo. Então, ações anti-inflamatórias e imunodepressoras que ela explicou na aula, me diz o que é aqui? Que glucocorticoide diminui quase todas as linhas celulares. Os neutrófilos aumentam, porém, não conseguem chegar ao sítio inflamatório. Por quê? Pela falta de quimiotaxis, que é feita pelo leucotrieno B4. Esse meu leucotrieno B4 vem lá da via de toda a cascata inflamatória, né? Que a minha membrana tem um rompimento de membrana, fosfolípido interage com fosfolipase A2, vai se transformar em ácido araquidônico, que vai entrar na via da COX, que vai produzir prostaglandinas e prostaciclinas e tromboxano A2, e vai entrar na via da lipoxigenasa, que vai produzir leucotrienos, que são quimiotáticos, principalmente o B4, que é o principal. Então, o meu glucocorticoide ele faz o quê? A gente revisando agora, bloqueia a fosfolipase A2, inibe. Então, eu não vou ter nenhum desses mediadores. E aí, as linhas celulares diminuída, neutrófilo aumenta, mas não vai chegar no local inflamatório, pela falta de leucotrieno B4, pela falta de quimiotaxe. Dúvidas nessa parte? Posso seguir? Né? Ela não comentou que cobraria isso em prova, né? Só para a gente ficar atento, tá? Agora nós vamos para as características farmacocinéticas. Métodos, né? Os métodos que vamos falar agora. O cortisol, ele se absorve bem pela via oral, tá? Com um tempo máximo de ao redor de 1 hora. Né? Ele tem uma boa absorção por via oral. Semivida. Plasmática, né? É de uns 90 minutos, né?
a vida média plasmática é de uns 90 minutos. Porém, o tempo médio biológico ele é muito maior. Tá bom? 3. A via. Tem a injeção parenteral por diversas vias, tem a administração retal, tem a aplicação tópica em forma de aerosol, tem enemas, tem cremes e tem soluções. Ou seja, eu tenho várias vias. Eu tenho por injeção parenteral em várias vias, tem administração retal, tem aplicação tópica em forma de aerosol, tem enemas, tem cremes ou soluções. A semivida, falando também um outro tópico, né? Depende da complexa modificação exercida pelo cortisol à altura do seu receptor esteroideu intracelular. Ou seja, essa interação do cortisol com o seu receptor intracelular influencia na semivida. Assim como todas as outras medicações que têm os seus receptores para atuarem, né? Com a mesma coisa com cortisol. Tá? A união. 90% do cortisol plasmático está unido a proteínas. Tá? 10 a 15% a albumina, né, que a albumina é a nossa principal proteína de transporte intravascular. E 75 a 80% a transcortina. Repetindo sobre a união, porque o que eu vou falar depois disso é tema de exame, tá? 90% do cortisol plasmático está unido a proteínas. De 10 a 15%, ele está unido à albumina e de 75 a 80% a transcortina, né? O que é a transcortina? É uma globulina que apresenta grande afinidade pelo cortisol. A aldosterona e a progesterona, porém, menor capacidade fixadora que a albumina. Ou seja, a transcortina é uma globulina que apresenta grande afinidade pelo cortisol, pela aldosterona e a progesterona. Porém, é uma menor capacidade fixadora que a albumina. Então, o que ela disse que cobraria em tema de exame? Quem tem mais afinidade por cortisol, qual é a globulina? A transcortina. Vou repetir. Nós precisamos de proteínas de transporte, né, que se una ao nosso cortisol. Nós temos transcortina, nós temos albumina, nós temos aldosterona. Não, perdão. Nós temos a transcortina, nós temos a albumina, tá? Só que qual é a globulina que apresenta mais afinidade, tem grande afinidade pelo cortisol? Transcortina. É isso que ela vai cobrar em exame, tá? Globulina, que apresenta grande afinidade pelo cortisol, que tem mais afinidade? Transcortina. Beleza? Essas tabelas eu vou pular porque ela não falou que ela não vai, assim, na minha turma ela não comentou que cobraria em prova, né? Essas tabelas. Vias de administração, também não pontuou que cobraria, mas vamos falar, né, rapidinho. Nós temos por via tópica, porém o índice de absorção é pequeno e que implica uma maior incidência de efeitos sistêmicos, terapêuticos ou tópicos. Tá? Via inalatória. É inevitável a deglução, né, do produto e seu passo ao aparato digestivo e consequente absorção. Porém, a biodisponibilidade nesse caso é entre 1 a 13%, baixa. Enemas. Pode chegar a absorver até 30% da dose de corticoide, né, por enema. E sintético é o que se absorve bem via oral. E a biodisponibilidade em geral é superior à do cortisol. Tá? Agora sim, vamos entrar em um tema
de exame, que são as reações adversas e as interações. Voltei. Agora vamos entrar em outro tópico, que é tema de exame, que são as reações adversas e interações, tá? Pergunta número 1. Eu já falei isso lá na frente, né? Sobre a pressão, mas eu vou repetir, que é bom que revisa. É porque o slide está meio repetitivo também. Pode aumentar a pressão arterial por efeito glucocorticoide. Por quê? Eu botei do jeitinho que ela perguntou em sala. Pode aumentar a pressão arterial por efeito glucocorticoide. Por quê? Pelo efeito permissivo, aumentando a síntese de receptores para substâncias vasopressoras. Que eu tinha falado lá na frente, lembra? A nossa adrenalina e a noradrenalina, que aumenta a pressão arterial porque são substâncias vasopressoras. Pronto. Porque vasopressor vai fazer vasoconstrição e vai elevar a pressão. Ou seja, pode aumentar a pressão arterial por efeito glucocorticoide. Por quê? Porque o glucocorticoide ele tem um efeito permissivo, aumentando a síntese de receptores para substâncias vasopressoras. Ok? Outra questão também de reações adversas e interações, que é tema de exame. O cortisol exógeno, ele inibe o cortisol endógeno. Tá? E com isso eu não vou ter interação do eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, que faz o quê? O feedback negativo. O que é o feedback negativo que a gente estudou em fisiologia? É que quando eu já tenho o alcance máximo de um determinado hormônio, de uma determinada substância, ele vai lá no meu eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, por exemplo, e vai fazer o quê? Frear. Então, se o meu cortisol exógeno inibe o meu cortisol endógeno, eu não vou ter interação do eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, que faz o feedback negativo. Que isso é do cortisol endógeno, que é secretado pela minha glândula suprarrenal. Entenderam ou querem que eu repita? Repete essa parte, por favor. Pronto. Por isso que a questão de tomar o corticoide, você não pode parar ao extremo, né? Não, não pode parar ao extremo. Por conta disso, porque o endógeno daí deixa de produzir. Isso. E aí eu vou repetir. O cortisol exógeno, ele inibe o cortisol endógeno. Então, se eu não tenho interação do eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, se eu não tenho essa interação, mexe no meu feedback negativo. Então, a inibição do eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Se for inibição menor que 7 a 10 dias, pode suspender de forma brusca. A função adrenal se recupera de imediato. A função da minha glândula adrenal se recupera de imediato. Só que, se prolongar o tratamento mais de 2 semanas, não pode suspender de forma brusca. Porque vai provocar uma insuficiência renal aguda. Tem que fazer desmame. Vou repetir mais uma vez, para pegar completinho. O cortisol exógeno inibe o cortisol endógeno. Então, não há interação do eixo hipotálamo, hipófise e glândula suprarrenal. Aí eu vou ter implicação no meu feedback negativo. Ou seja, a inibição do eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, se for menor que 7 a 10 dias,
você pode suspender de forma brusca essa medicação, menor de 7 a 10 dias. Por quê? Porque a função adrenal ela vai se recuperar de imediato. Mas, se você prolonga o tratamento do paciente mais de 2 semanas, não pode suspender de forma brusca. Porque vai ocorrer uma insuficiência, pode provocar uma insuficiência renal aguda, né? Mais de 2 semanas tem que fazer, ó, desmame da medicação. Dúvidas? Dúvidas? Se estão em silêncio é porque entenderam. Outro tópico que é tema de exame, tá? O que eu posso fazer para evitar efeito adverso nesse tratamento, né, com os glucocorticoides? Eu vou eleger uma medicação menos potente. A posologia vai ser uma vez pela manhã, né, uma vez ao dia pela manhã. E tem que fazer uma terapia alternativa. O início vai ser uma dose de ataque com o glucocorticoide. E depois eu posso aplicar um AINES, né, para evitar efeito adverso. Porque o AINES, que já é um anti-inflamatório não esteroideu, que ele bloqueia a COX-1, vai ter uma ação anti-inflamatória. Porém, não tão potente quanto o glucocorticoide, que é um anti-inflamatório mais potente porque inibe a fosfolipase A2, que inibe toda a cascata inflamatória. O AINES ele já inibe a COX, que é uma das vias que produz mediadores inflamatórios. Tá? Então, repetindo, o que eu posso fazer para evitar efeitos adversos, né? Que é tema de exame? Eu vou eleger uma medicação menos potente. O paciente vai tomar uma vez ao dia pela manhã. Eu posso fazer terapia alternativa. O início, eu posso iniciar uma dose de ataque do glucocorticoide e depois eu posso usar um AINES para fazer um efeito adverso, para fazer, né, a manutenção desse efeito anti-inflamatório e sem efeito adverso, tá? Outras reações adversas, né? Eu vou falar desse tópico, mas vamos prestar atenção. Possa ser que ela não cobre. Eu não anotei aqui, geralmente eu anoto, porque tem tema de exame realmente que fala que vai cobrar. Se observa uma importante redução da síntese de colágeno e conforme 80% do colágeno total. Tá? São um outro tipo de reação adversa. Tanto em aplicação tópica, né, como pomada, tanto aplicação tópica como sistêmica, os glucocorticoides podem provocar alterações cutâneas. Tá? O quê? A atrofia da epidermis e da dermis, incluso da subcútis, o que vai originar típicas estrias do hipercorticalismo, né, do excesso de cortisol, e possíveis problemas de cicatrização. É um dos efeitos adversos, né, uma das alterações cutâneas. Né, por aplicação tópica, vai provocar o quê? Atrofia da epidermis, da dermis, subcútis, pode só ter estrias, por causa do hipercorticalismo, e problemas de cicatrização. Úlceras pépticas, porque altera a barreira da mucosa, reduz a atividade regeneradora do epitélio e, em ocasiões, aumentam a acidez do suco gástrico. E aumenta também a incidência de pancreatites. Tudo isso que a gente já estudou lá na frente, né? Por que úlcera péptica? O que é que tem na COX? Que não é... A COX, ela não tem só os produtos ruins também, né? As prostacyclinas também têm a função de produzir muco protetor da mucosa. Então, se altera a minha barreira mucosa, eu posso ter uma úlcera por falta de proteção. Lembra que a medicação bloqueia a cascata inflamatória e esses produtos mediadores como prostacyclinas vêm de lá. Né? Não é tão vilã também, né, a via. Né? Acho que é a COX-2 que produz, ou é a COX-1 que produz? Acho que é a COX-1 que produz.
né? Não é tão vilã assim. A pancreatite é justamente pela lipólise, que aumenta os triglicéridos, né? Que a gente já estudou lá, os efeitos do cortisol. Aumenta a incidência de pancreatites, porque a lipólise vai ter lipólise de ácidos graxos, libera triglicéridos, e triglicéridos em aumento levam a pancreatite, inflamação do pâncreas. As ações anti-inflamatórias e imunodepressoras facilitam a aparição de infecções fúngicas, víricas e bacterianas, que podem se instaurar, se estender e se provocar sinais de alarmes. Desde aí que seja preciso vigiar e valorar, né? Anotar, precisar, mais qualquer signo. Justamente pelo que a gente estudou lá, né? Pela diminuição das linhas celulares, que são as nossas linhas de defesa, eu vou ter os neutrófilos aumentados, porém o neutrófilo não vai chegar no lugar de inflamação. Pela falta de leucotrieno, que vem lá da cascata inflamatória, que está bloqueada pelo glucocorticoide. Tá? E neutrófilo é a principal célula, né? Que chega lá no sítio da inflamação aguda, é a primeira a chegar. Neutrófilo também combate infecções, né? Se diminuir as linhas celulares, aí aqui fala, né, fúngicas, eu vou diminuir também eosinófilos, né, que é bactericida e fungicida. Víricas, linfocitos, né, a linha celular está diminuída. Isso aumenta a incidência de infecções. Tá? A aplicação tópica nos olhos pode aumentar a pressão intraocular, reduzir o fluxo de saída, sobretudo em glaucomas de ângulo aberto. Ou seja, se o paciente ele tem um glaucoma de ângulo aberto, eu tenho que ter cuidado. Eu não posso aumentar a pressão intraocular desse paciente. Né? Contanto que um paciente de glaucoma aberto, se eu não estiver errado, ele utiliza um colírio para diminuir a produção de humor aquoso e diminuir a pressão intraocular. Tá? E podem causar alterações psicológicas em formas de câmbios de humor, como euforia ou depressão, e psicopatias, né, do tipo maníaco, depressivo ou esquizofrênico. Dúvidas nessa parte ou posso seguir para as aplicações terapêuticas? Eu vou falar de aplicações terapêuticas de forma deglossada, né? Mas lá no início eu já falei o que é o principal que ela quer que responda. E tem lá no caderno, lá antes disso aí, né? Que tem lá indicações terapêuticas. Anti-inflamatório, reemplazo hormonal e imunossupressor. Mas aí agora eu vou falar de forma extensa. Se administram como terapia substitutiva nos diversos quadros de insuficiência suprarrenal. A causa de seu uso estendido reside em sua ação sintomática, anti-inflamatória e imunodepressora, mediante o qual controla situações às vezes muito graves. Ou seja, por que insuficiência renal? Suprarrenal? Porque é justamente a minha glândula suprarrenal que na sua zona, né, lá fasciculada, vai produzir o cortisol. Se eu tenho insuficiência renal, insuficiência suprarrenal, eu vou ter déficit nessa produção. Então, por isso que entra como terapia substitutiva, de substituição. Resumindo o que está escrito aí. Terapia de substituição. Uma das aplicações terapêuticas. Insuficiência suprarrenal crônica, insuficiência suprarrenal aguda, né, no caso de uma crise addisoniana, né, crise de Addison, que é a ausência de hormonas corticais, de cortisol, e hiperplasia suprarrenal congênita, tá? Um aumento de células, aumento de glândula, né, o que é hiperplasia em si, que a gente já sabe, suprarrenal congênita. Terapia alternante. Quando há que administrar altas doses de esteroides durante períodos prolongados de tempo. 2 pontos. Consiste em administrar toda a dose do corticoide necessária para 48 horas no primeiro dia pela manhã e descansar o seguinte. Né? O que eu já tinha explicado lá, né?
fazer terapia alternativa, a dose de ataque e depois o AINES, porque você só entra com o glucocorticoide no dia seguinte. Ou seja, consiste em administrar toda a dose de corticoide necessária para 48 horas no primeiro dia pela manhã e descansar o seguinte. Com ele, se consegue reduzir vários dos efeitos secundários. É uma forma de reduzir os efeitos secundários, fazendo isso. É possível que na tarde do segundo dia reapareçam alguns sintomas, que podem ser controlados com outro tipo de medicação, como o AINES, por exemplo, né? Terapia combinada. A terapia alternante deve se fazer exclusivamente com os preparados de ação intermédia, tá? Qual vai ser esses preparados de ação intermédia? Qual vai ser esses glucocorticoides de ação intermédia, que duram de 12 a 36 horas? Prednisona, prednisolona, metilprednisona e triamidolona. Triandinolona, tá? Esses são os principais utilizados para fazer essa terapia alternativa. E último tópico das aplicações terapêuticas, a terapia em enfermidades não endócrinas. Enfermidades alérgicas, enfermidades vasculares do colágeno, né? Porque nós temos lá, como eu falei lá no início, que nós temos uma redução da síntese de colágeno, né? Que conforma 80% do colágeno total, isso é uma reação adversa. Então, terapia em enfermidades não endócrinas, né? Enfermidades vasculares do colágeno não endócrina, eu posso entrar com essa terapia. Miastenia graves, alterações hematológicas e oncológicas, enfermidades oculares, enfermidades gastrointestinais, hepáticas, neurológicas, pulmonares, afetações dermatológicas, enfermidades renais, artrite reumatoide, né, inflamação, infiltrações tópicas, tá bom? Dúvidas? Não, né? Posso seguir? Estão todos em silêncio. Vamos lá. Contraindicações absolutas ou relativas à administração dos glucocorticoides, tá bom? Não está anotado aí como tema de exame, mas vamos nos atentar, certo? Quando é que eu vou contraindicar? Úlcera péptica, eu já expliquei o porquê, né? Antes, questão de muco protetor, produzido pelas prostacyclinas, etc. e tal. Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, diabetes, osteoporose, né? A gente sabe o porquê da diabetes, a gente sabe o porquê da osteoporose, que tá tudo aí, que a gente já estudou, tá tudo anotadinho aí. Glaucoma, que a gente acabou de ver o porquê do glaucoma, herpes simples, oftálmico, tuberculoses e psicoses, né? Ou seja, se eu sei, né, os meus efeitos adversos, eu vou saber o porquê eu estou contraindicando, tá bom? Interações. Próximo tópico. A carbamazepina, a fenitoína e a rifampicina inibem o metabolismo dos corticoides e podem reduzir a sua atividade. Ou seja, essas medicações, como fenitoína, rifampicina, né, que é para tuberculose, se eu não me engano, carbamazepina, que é para como é que fala? Ai, Jesus, tá me fugindo a mente para que isso usa carbamazepina. Essas medicações diminuem, né? Elas induzem o metabolismo dos corticoides e pode reduzir a sua atividade, tá bom? Ou seja, os anticonceptivos orais, o ketoconazol, que é antifúngico, né, e o ritonavir, eles também
inibe o metabolismo e pode elevar a concentração e a atividade, tá bom? E o seu emprego, junto com as tiazidas, né, que são diuréticos, e os diuréticos de asa, pode incrementar a perda de potássio, né? Vou repetir sobre as interações medicamentosas, né? A carbamazepina, a fenitoína e a rifampicina induz o metabolismo dos corticoides e pode reduzir a sua atividade. Já os anticonceptivos orais, o ketoconazol, que é antifúngico, o ritonavir, ele inibem o metabolismo e podem elevar a sua concentração e atividade, né? A carbamazepina é anticonvulsivante. A fenitoína também é anticonvulsivante. A rifampicina é utilizada para tuberculoses. Então, a interação com os corticoides, né, induz o metabolismo deles e reduz a atividade. Já a interação, né, com os anticonceptivos orais, com o ketoconazol. Ai, minha garganta. Bebi uma água. Já as interações com os anticonceptivos orais, com o ketoconazol, que é antifúngico, e com o ritonavir, que é um antirretroviral, né, que é utilizado em HIV, eles inibem o metabolismo, pode elevar a concentração e a atividade, né? Seu emprego junto com as tiazidas, que são diuréticos, e com os diuréticos de asa, podem incrementar a perda de potássio, né? Porque as minhas tiazidas, como a hidroclorotiazida, o que elas fazem? Elas atuam na porção distal do túbulo, contorneado distal, bloqueia o importador de sódio e cloro e inibe 5% de reabsorção. Porém, também, se eu inibo reabsorção de sódio e cloro, vou perder lá potássio também, tá? E os diuréticos de asa também inibem reabsorção, né, de potássio. Por isso que perde potássio, né? Se eu interagir com tiazidas e diuréticos. Pode incrementar a perda, além do que já tem, pela própria ação dos diuréticos, tá bom? Isso que eu vou falar aqui é tema de exame, né? Prestem atenção. Junto com os AINES, pode aumentar a incidência de úlceras gástricas. E também reduzem a atividade dos hipoglucemiantes e dos antihipertensores, né? Por mais que uma terapia alternativa você use um AINES para evitar efeito adverso, tem que ser algo bem controlado, entendeu? Por quê? Junto com os AINES, pode aumentar a incidência de úlcera gástrica, né? Eu já expliquei o porquê, pode aumentar a incidência de úlcera gástrica. E também reduz a atividade dos hipoglucemiantes e dos antihipertensores. Com isso, finalizamos o gigantesco e extenso glucocorticoides. Aleluia. Extenso demais. Nossa. Ele é muito cheio de detalhes. Essa professora é cheia dos detalhes. Muito detalhe. Vocês viram quantas coisas eu falei que é tema de exame, tema de exame, tema de exame. E é do jeitinho que ela fala mesmo. Ela tá pensando que eu sou um gravador ambulante. Ai, deixa eu só beber uma água e volto já. Vamos esperar uns minutinhos para a gente entrar em mineral nos corticoides, que é curtinho. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Deu para pegar alguma coisa? Me respondam aí, deixem de ser mudos. É porque a gente está prestando atenção. Aqui o... Voltem um pouco aí para a Terra. Não, o cérebro está aqui processando. Tá em Nárnia o cérebro. Não, está tentando processar aqui, menino. Se botar um ovo aqui na cabeça, frita.
Frita todinho. Frito, filha. Estão em Nárnia, né? O leão, a feiticeira. Não, oh, queria estar em Nárnia mesmo, mas não, é aqui, igual a, como é o nome dela, a loura, que a gente gosta dela, aquela atriz, que derrubou a menina da Charlize escada. Theron. Não, É a Charlize Theron que faz. não, menino, que a gente fica assim, pensando, ela fica pensando, aí ficam as coisas de matemática, assim, coisa, né? Ah, é aquela da Nazaré. novela, a Nazaré. A Nazaré, tô igual a Nazaré, Ah, eu adoro entendeu? Nazaré, uma das vilãs. Botando assim o cérebro para funcionar aqui, tá torrando aqui os neurônios. Eu adoro Nazaré, né? A época que a Globo não tinha o cancelamento, o Nazaré acabava com todo mundo. Eita. Ai, gente, deixa eu só beber um alguém aqui. É bom descontrair um pouquinho, para tirar o peso. Sim, Senão daqui a pouco a gente vai ter que estar tomando uma carbamazepina aí. misericórdia. Voltei! Foi tomar uma água ele. Por que me incomodas? Não acabou, não. Mineral corticóide rapidinho. Ai, que vontade de tomar uma cerveja. Calor é esse? Calor é esse, calor é esse. Vamos lá. Vou já tomar um vinho com gelo depois daqui. Viu com gelo, não é lá mesmo. Viu com gelo é o fim da picada. Vamos lá. Mineral corticoides. Vamos lá, rapidinho. Luma, para de me mandar mensagem, senão eu vou ficar olhando. Quando a gente fala de mineral corticoide, a gente vai falar de quem? Aldosterona, que é produzida onde? Na zona glomerular da minha glândula suprarrenal. A aldosterona se forma na zona glomerulosa da corteza suprarrenal mediante a oxidação da corticosterona. Ou seja, eu vou ter a corticosterona, vai sofrer oxidação e vai formar a aldosterona. É daí da onde ela vem, tá? Na prática, como é que se emprega? Qual é o derivado sintético? Qual é a medicação? A fludrocortisona, que é ativa por via oral. Ou seja, essa é a única medicação que a gente estudou. Tá? A fludrocortisona. Fludrocortisona. Tá? Essa foi que a gente estudou. E é ativa por via oral.
falando de biossíntese, a secreção diária de aldosterona é de 30 a 150, tá bom? O G. Não depende tão intensamente da secreção de ACTH como o cortisol, né? O cortisol depende muito mais da secreção de ACTH do que a aldosterona. Qual é o estímulo maior? Né? Algo que a gente estudou lá no sistema renina, angiotensina, aldosterona. A angiotensina 2, a qual ativa receptores específicos localizados nas células da zona glomerulosa e a conversão de corticosterona em aldosterona. Quando eu tenho lá meu sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, que eu não vou falar porque é extenso, que a gente vai ter lá a angiotensina 2, ela faz o quê? Ela vai lá, né, atuar na zona glomerulosa para liberar a aldosterona, que faz retenção de água e sódio, eleva volume plasmático e eleva a pressão arterial. Tá? Ou seja, o estímulo maior vai ser pela angiotensina 2, tá bom? As ações minerais corticoides. A aldosterona vai ativar o receptor mineral corticoide, tá? E lembrem que a gente já estudou anteriormente que o receptor mineral corticoide ele é limitado, né? Rim, cólon e glândula salivar. A ativação do complexo aldosterona receptor no núcleo desencadeia a síntese de enzimas facilitadoras do transporte de sódio e a estimulação da entrada de sódio através da membrana da célula tubular renal. Não se assustem porque ela não falou que cobraria sem prova não, tá? Essa parte aqui. Vamos torcer, né? Porque não está anotado, então para mim não falou. A aldosterona, ela incrementa a atividade de várias enzimas mitocondriais relacionadas com a síntese de trifosfato de adenosina, o ATP. E o aumento de ATP poderia atuar como uma fonte de energia para as bombas de sódio e para aumentar o seu número e a sua atividade. Ou seja, falando de forma resumida, a aldosterona, quando chega lá no receptor, ela vai por sua ação, né, pela ativação desse complexo, pela entrada de sódio na membrana da célula tubular renal, vai fazer toda essa retenção de água e sódio, aumentar o volume, né, aumento de atividade. E aí é que eu tenho a função dela, né, de retenção de sódio e água e aumentar a pressão. No túbulo contorneado distal, a aldosterona facilita a reabsorção de sódio e a eliminação de potássio, de amônio, de magnésio e cálcio. O efeito neto do aumento da reabsorção de sódio gera um potencial mais negativo na luz do túbulo, que estimula a secreção de potássio e de hidrogênio. Beleza? Isso só são ações minerais corticoides, né, que eu já falei de forma bem resumida anteriormente. Agora sim, vamos ao tópico que é tema de exame, as características farmacocinéticas. Tá? Prestem atenção. A aldosterona não se utiliza por sua escassa manejabilidade. Por quê? Porque se fixa pouco as proteínas do plasma e tem um tempo médio de 15 a 20 minutos. E a metabolização no fígado é com rapidez, ou seja, características farmacocinéticas. Tema de exame. A aldosterona não se utiliza por sua escassa manejabilidade. Porque se fixa pouco as proteínas do plasma e tem um tempo médio de 15 a 20 minutos. E também se metaboliza no fígado com rapidez. Quais são as minhas reações adversas? Tema de exame. Produz retenção de sódio e água, que vai originar o quê? Edema, vai originar hipertensão,
vai originar cefaleia e hipertrofia ventricular esquerda. Ou seja, reações adversas. O que é que a aldosterona faz, né? O que é que a medicação aqui, que é um sintético que imita a aldosterona, faz? Produz retenção de sódio e água, que vai originar o que com essa retenção de sódio e água? Vai originar edema, vai originar hipertensão, vai originar cefaleia e hipertrofia ventricular esquerda. E a depressão potássica, né? Depressão significa diminuição, gente. A depressão potássica, a diminuição potássica e de hidrogênios origina alcalose hipopotassêmica, né? Uma alcalose pela diminuição de potássio. Uma alcalose hipopotassêmica. Com paralisia muscular, porque a gente sabe que potássio também faz parte de contração. E alterações da atividade miocárdica, né? Por essa alcalose hipopotassêmica, por essa diminuição potássica, por essa diminuição de hidrógeno, eu posso ter uma paralisia muscular e alteração na atividade miocárdica, porque potássio também faz parte de contração, condução, né? Que a gente estudou lá em fisiologia cardiovascular, tá bom? E para finalizar, né, mineralocorticoide é bem rapidinho. Outro tópico que é tema de exame. Aplicações terapêuticas. Quais são as minhas aplicações terapêuticas dos mineralocorticoides, né? Sintéticos, que simulam a aldosterona? Se empregam na insuficiência suprarrenal global, aguda ou crônica, em associação com glucocorticoides, ou seja, vai estar associado aos glucocorticoides. Na aguda, a administração de altas doses de cortisol, junto com solução salina, pode ser suficiente para restaurar o controle hidroeletrolítico. Lembra que a gente estudou lá em receptores minerais corticoides, né, na aldosterona, que a função dela é o equilíbrio hidroeletrolítico, né? Ele é um potente regulador hidroeletrolítico, justamente porque atua nessa retenção de água e sódio, faz toda a redistribuição. Então, na insuficiência suprarrenal aguda, a administração de altas doses de cortisol junto com a solução salina, salina vem de quê? De sal, de sódio, pode ser suficiente para restaurar o controle hidroeletrolítico. Eu vou reorganizar, né, o controle hidroeletrolítico desse meu paciente. Perdão, hidrossalino. Eu vou restaurar esse controle hidrossalino do meu paciente. Tá? Se emprega no tratamento da hipertensão ortostática devido à insuficiência vegetativa. Hipotensão, né? Hipotensão ortostática é aquela pessoa que está em uma posição e quando ela levanta de vez, a pressão, bum, né, cai. Ou seja, eu posso utilizar no tratamento da hipotensão ortostática, devida à insuficiência vegetativa, tá bom? E uma aplicação terapêutica também, hipoaldosteronismo, né? Um paciente que tem um hipoaldosteronismo seletivo. Lembra lá, né, que só relembrando essa questão de hipoaldosteronismo, por quê? Porque o cortisol, né, ele tem uma afinidade também pelo receptor mineral corticóide, o receptor da aldosterona. Então, quem é a enzima responsável por converter cortisol em cortisona para evitar esse efeito mineral corticoide? 11-beta-hidroxisterol desidrogenasa. Se o paciente não tem, cortisol vai lá, vai atuar e... perdão, não, esquece. Isso aí é hiperaldosteronismo, perdão, confundi. Então, eu posso utilizar o mineralocorticoide em caso de hipoaldosteronismo, um paciente que tem aldosterona baixa, tá? Desconsidera o que eu falei anteriormente, que eu confundi com hiper. Posso utilizar o mineralocorticoide, né, a fluorocortisona, pacientes com hipoaldosteronismo, né? E esse último tópico que tem aí, efeitos adversos, desconsidere, que isso aí eu copiei errado. Isso aí é do cortisol, Cushing e Addison. E é isso, galera.
Querem que eu repita alguma coisa dessa parte aí de aplicação terapêutica, reação adversa? Ou tá ok? Tá de boa, Leandro, que eu acho que essa parte a gente tem que acabar lendo e gravando mesmo, né? Isso, porque se eu Tem que lendo penso, e gravando, porque ela não vai mudar, não tem uma outra forma, tem que ler não, e saber o que falar na hora. se eu sei qual é a minha função o meu mineralocorticóide, que é a aldosterona. A função dele principal é o quê? Reter sódio, água, aumentar o volume plasmático e eleva a pressão, ok? Se eu tenho isso, qual pode ser a minha reação adversa? Por essa retenção de sódio e água, eu posso ter edema, posso ter hipertensão, posso ter cefaleia e hipertrofia ventricular esquerda. Como é que eu vou aplicar ação terapêutica? Um paciente com insuficiência suprarrenal, né, ele não vai produzir essa aldosterona, e aí eu posso utilizar como aplicação terapêutica, em caso de insuficiência renal. Na aguda, junto com cortisol e solução salina, pode restaurar o controle hidrossalino. Hipotensão ortostática, por quê? Porque vai elevar a pressão. E hipoaldosteronismo, por ter um nível de aldosterona baixo. A medicação vai elevar. É só lembrar do efeito também. Tudo que a gente estudou, tanto de glucocorticoide quanto de mineralocorticoide, por isso que é importante fazer como a gente fez, revisar a fisiologia, revisar o que é a função do hormônio. Porque se eu souber o que ele faz, Por efeito isso que eu gosto adverso, quando você explica, porque a fisiologia está na ponta da sua língua. O que eu tenho dúvida, você já está respondendo, você já volta lá e já fala. e é assim que a gente tem que fazer. Por isso que fisiologia é uma das bases do curso. Porque se eu lembro do meu efeito fisiológico, eu vou lembrar o que é que a falta faz. Eu vou lembrar qual é a minha reação adversa. Eu vou lembrar onde é que eu aplico terapeuticamente essa medicação. E assim faz sentido estudar farmacologia. Não estudar farmacologia no escuro, como a gente estudou no quinto semestre, gravando medicação, que eu já esqueci tudo. E fisiologia a gente tem que revisar para o resto da vida, gente. Ou Guyton do lado, ou Silverton do lado, ou Olympicod. A literatura que Falar vocês nisso, deixa eu perguntar, alguém de vocês identificar, tem o Silverton aí em PDF que possa me mandar? tem, Ou ainda que seja. eu tenho o Silverton, eu tenho o Guyton e tenho o Olympicod. Tem os Eu três. quero o Guyton e o Silverton. Se você tiver em PDF, depois você me manda, nem se for no Telegram, para mim dar Eu uma te olhada. mando depois, Tá bom, obrigada. né? Porque... E é isso, né? Espero que tenham gostado, tenham aprendido. E se tiver dúvidas, pode falar que a gente vai resolvendo, conversando. E vai dar certo, gente. Vai dar certo. Se a gente sobreviveu à farmacologia 1, a gente vai sobreviver à farmacologia 2. Amém. Tá bom? Bom sábado para vocês. Desfrutem da noite. Descansem. Obrigada, bom descanso. Sabadão, né, gente? Obrigada, obrigada. De nada. Beijo, 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 beijo.